Nós estamos conversando hoje, então, com o senador Dalírio Beber, que veio até Rodeio fazer a entrega de um trator aqui no município aos nossos agricultores e à cidade de Rodeio. Senador, a gente vive hoje um cenário bem complicado, falando politicamente. O que o senhor acha que pode ser feito para levantar a cabeça e seguir em frente trabalhando? Primeiro, acreditar que é possível reverter a situação. Ou seja, se hoje nós encontramos uma situação difícil, nós temos que ir ao encontro daquilo que pode nos permitir a sua superação. Primeiro, estancar, digamos, essa sangria, esses desempregados que crescem a cada mês. E segundo, trabalhar fortemente para que a atividade econômica ela tenha a sua retomada e que nós possamos criar a cada dia empregos suficientes para podermos, num curto espaço de tempo, termos esses 13 milhões de brasileiros que estão desempregados novamente ocupados. Porque nós temos que trabalhar para a dignidade da família brasileira. E não existe, digamos, nada mais digno do que você oferecer a cada cidadão que queira trabalhar a oportunidade de um trabalho que lhe proporcione no final do mês uma remuneração compatível com a sua necessidade e com a necessidade da sua própria família. Então esse é o grande esforço. Nós sabemos que as reformas estruturantes são reformas até difíceis de serem aceitas, uma vez que a gente mexe com a vida de todos os brasileiros, mas elas são necessárias. Acho que o Congresso Nacional, no ano passado, ele já aprovou o teto do gasto no setor público, uma coisa necessária. Qual é o tamanho do Estado brasileiro que a nossa economia é capaz de suportar? Nós precisamos então estancar algumas sangrias para permitir de que outras atividades possam de fato ser tratadas com recursos na proporção da sua necessidade. Os municípios brasileiros, exatamente em função da crise econômica sem precedentes na história, estão em dificuldade de arrecadarem aquilo que se faz necessário para poder atender na plenitude as questões de saúde, as questões de educação, as questões do investimento na mobilidade urbana e por isso então nós temos que ousar buscar reformas impactantes. Nesta última semana, a Câmara Federal aprovou uma reforma, a reforma trabalhista, que não é bem uma reforma, é uma modernização da legislação trabalhista, ou seja, preserva-se os direitos, mas se oferece a oportunidade do empregador e do empregado interagirem no sentido de construir as condições ideais para o exercício da atividade específica, sempre sob a assistência do sindicato que representa a categoria. Nós temos aí a reforma da Previdência, uma necessidade. Nascem menos pessoas e felizmente as pessoas que vivem mais. Então nós temos um cálculo atuarial, ou seja, uma equação matemática necessária de ser compatibilizada. Por isso nós temos que defender uma mudança na legislação da Previdência, no sentido de fazer com que a idade mínima para a aposentadoria não seja mais, digamos, apenas o tempo de serviço. É necessário que se leve em conta, uma vez que a expectativa de vida, felizmente, está chegando na faixa dos 80 anos. O mundo mudou. Estas iniciativas de reforma previdenciária já foi vivenciada em outros países da Europa, em países desenvolvidos, porque é uma evidência. Chegou a nossa vez, a necessidade de fazermos isso. Nós temos que fazer uma reforma tributária. É quase impossível de nós imaginarmos a sobrevivência das empresas que geram oportunidade de trabalho. E aí nós não defendemos o empresário, não. Nós defendemos o cidadão que tem vocação empreendedora, que tem coragem de ousar investir o seu capital e colocá-lo no risco para gerar, digamos, riqueza e oportunidade de trabalho. E nós temos que louvar a qualidade dos nossos trabalhadores em Santa Catarina, que de fato compõem um conjunto de mão de obra tão qualificada que oportunizam o sucesso das nossas empresas em todos os ramos, tanto no agronegócio, quanto no setor metal mecânico, na área da indústria têxtil. Ou seja, nós em Santa Catarina, felizmente, temos uma mão de obra extremamente qualificada e que cada vez mais está preparada para poder topar os desafios de uma evolução, de um momento de desenvolvimento em nível mundial. Então eu acho que esse é o grande desafio. Nós não podemos apenas ficar lamentando as coisas tristes que estão acontecendo. Não, nós temos que olhar com firmeza para o futuro e com a crença de que se nós quisermos, se nós toparmos, nós vamos superar a crise.
Falando nessa parte da agricultura, senador, o senhor acredita que uma cidade como Rodeio, por exemplo, que ainda tem poucos agricultores, mas que tem filhos que poderiam se manter nessa área da agricultura, o senhor acha que é possível, então, trabalhar o empreendedorismo nesse setor nas cidades pequenas? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos hoje condições de tirar, mesmo das pequenas áreas, alternando as atividades de prática agrícola, cada qual se destinando àquilo que é mais rentável, digamos, exatamente como atividade econômica. Nós não temos grandes extensões de terra para uma cultura de extensão, absolutamente, mas é perfeitamente possível através do incentivo, do apoio das administrações municipais, da interação com o EPAGRE, com o SIDASC, de nós permitirmos que se viva no campo com dignidade e com boas perspectivas de sucesso em nível econômico e social. E o que as cidades pequenas podem esperar em 2017 do governo federal? Eu acho que nós todos parlamentares temos trabalhado, especialmente eu que tenho origem na agricultura, ou seja, meus pais. O meu pai é de Rodeio, minha mãe é de Rio dos Cedros, mas quando casaram, exatamente, foram buscar lá nas terras de Massaranduba um espaço, digamos, para poder desenvolver a sua atividade. Lá nasceram 8 filhos, eu sou um, mais 7, digamos, filhos. E todos nós temos um orgulho muito grande da nossa origem. E ainda hoje, o terreno onde meu pai morou e onde eu nasci, ele continua lá, sendo usado e produzindo riqueza para sustentar as famílias que lá moram. Então eu quero dizer, estudem, porque a cada dia as tecnologias que podem ser aplicadas no campo são diferentes e melhores. E todos aqueles que realmente crescem nessas inovações, nessas atividades do campo, com certeza terão uma vida tão boa ou melhor do que aqueles que estão na atividade urbana. Senador, para finalizar, então todas essas mudanças que estão acontecendo até um pouco bruscas no nosso país são necessárias e são benéficas aos brasileiros? Lamentavelmente, nós temos um quadro hoje de dificuldades que devem ser superados através de alguma ação nossa. Nós hoje podemos afirmar, estamos convencidos de que as mudanças são necessárias para que nós possamos, no curto prazo, ou seja, dentro de 1 ano, no máximo 2 anos, nós já começarmos a sentir o resultado positivo que vai criar muita satisfação. Se nós não fizermos hoje, vai ser mais difícil de fazer daqui a 2 anos, mas terão que ser feitas. Vamos fazer hoje. E eu acho que a dosimetria desse conjunto de normas para permitir que nós vençamos o déficit da Previdência, que faz com que nós não tenhamos segurança nem com relação ao pagamento dos benefícios hoje existentes, muito mais difícil será de nós termos um sistema previdenciário que garanta os benefícios de todos aqueles que estão buscando para a sua velhice a uma renda que lhe permita alcançar, digamos, os últimos anos da sua vida, uma maior dignidade. Muito obrigada pelas palavras, senador. Eu que agradeço, querida.